Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Estava com saudade, mais uma lição aqui, a lição de número 6. E o tema de hoje é a condição dos gentios sem Deus, para o dia 10 de maio de 2020. Segue a vinheta. No textuário da lição de hoje, nós vamos falar aqui no livro de Efésios capítulo 2, ainda estamos no capítulo 2, livro de Efésios capítulo 2, versículo 11. Vamos falar, livro de Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados à circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11, está escrito de... A verdade prática dessa lição vai falar de que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios se tornaram descendência de Abraão e herdeiros da promessa, ou das promessas, né? Está lá nesse texto da verdade prática na lição. Também a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 2, dos versículos 11 e 12, e no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 12 a 14. Portanto, que você pegue a sua Bíblia, você que gosta de acompanhar a leitura com a gente, livro de Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Tá certo? É importante demais que você acompanhe com a gente, que você leia, tire um tempinho neste domingo para ler a lição, ou no momento em que você está ouvindo esse vídeo, não sei o horário, mas a hora que você pegar esse vídeo, lembre também de pegar a Bíblia e ler um pouquinho sobre o texto que estamos trabalhando no dia de hoje, tá bom? Então, veja só, até a graça de Deus se manifestar aos gentios, eles estavam assim completamente desgarrados, completamente, vamos dizer, alienados, principalmente aos que falam dos pactos divinos. E são 3 esses pactos divinos que vamos começar a falar aqui nessa lição. O primeiro é o pacto abraâmico, né? Gênesis capítulo 12 vai falar do pacto que Deus faz com Abraão. E Deus ali já começa a dizer para Abraão as promessas que Deus tem para a vida de Abraão. Então começa primeiro quem está com Abraão, quem ali aceita e vive com Abraão, recebe as bênçãos de Abraão, filhos da promessa. E aí vai passar por tudo isso. Segundo pacto, nós vamos encontrar o pacto mosaico, lá em Deuteronômio capítulo 28, vai falar que Deus chama Moisés agora para andar com ele, e Deus chama Moisés para guiar o povo de Israel. E o terceiro pacto nós vamos encontrar em 2 Samuel capítulo 7, quando a gente vai ver do pacto davídico, quando Deus fala com Davi acerca disso também, né? Então veja que as promessas do Messias estavam presentes, mas que o povo hebreu estava ligados a esse pacto que Deus faria com eles, né? E os gentios estavam excluídos desse pacto. Os gentios não participavam desse pacto e por isso se tornavam difícil a inserção desse povo gentio nas promessas de Deus, nas promessas que Deus tinha para o povo. Nesse sentido, a presente lição busca assim esclarecer de modo que os gentios estiveram privados dessa promessa, de como eles estiveram privados dessa promessa, né? Em primeiro lugar, entender essa condição, entender o que eles passaram, entender por que eles estavam desse jeito. Então é preciso assim explicar um conceito de circuncisão e incircuncisão. A gente falar um pouquinho deles. Esses 2 conceitos que são importantíssimos para que a gente possa conhecer, pois espiritualmente eles constituem essa separação entre judeus e gentios. E em segundo lugar, explicar também, é importante explicar que a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E finalmente, explicar também, falar um pouquinho dos desprovidos, desses gentios que estavam desprovidos de Deus, mas e que marchavam sem Deus
para a perdição eterna. Então é importante a gente falar sobre esses tópicos e sobre esses temas, que é o que vai ter na lição de hoje. No primeiro tópico, nós vamos falar da conceituação. O tópico dessa lição, conceituar a incircuncisão e circuncisão. Tá certo? Vamos estar aqui analisando toda essa circuncisão e incircuncisão, que mostrando, né, espiritualmente, os gentios eram incircuncisos, ou seja, que eles não participavam ou não estavam aptos a receber as promessas de Deus. E eles faziam parte, e não faziam parte dos pactos, como já comentei aqui. Então, fica difícil para eles e aí são excluídos de Deus. Olha o que diz aqui o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Esse termo é prescrito na lei como um sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus, né? Da aliança de Deus. Esse procedimento era realizado no 8º dia do nascimento da criança, né? Do menino, quando esse ali nascia. E quem não era o circuncidado, né, era tido como incircunciso, ou seja, portanto excluído da aliança. Então esses conceitos aqui que a gente vai ver de incircunciso e de circunciso, certo? Circunciso era aquele que era praticado o ato de tirar o prepúcio do órgão masculino, né, do órgão sexual masculino. E aquele que não era o gentio, era o estrangeiro, era o forasteiro, era aquele que não participava do pacto e, portanto, estava fora. No segundo tópico, nós vamos compreender um pouquinho sobre esses gentios estranhos, né? No conceito da promessa. Veja só, a antiga condição desses gentios era desoladora. Vou explicar por que ela é desoladora. Primeiro, viviam sem Cristo e estavam separados de Israel, né? E isso significava que os gentios que estavam, obviamente, sem Cristo, eles não possuíam esperança de vida eterna. E isso era uma tragédia existencial preparada, mostrada para eles. Então, é só através do sacrifício de Cristo que a gente vai ter toda essa mudança, que a gente vai entender toda essa mudança. Mas sem Cristo era a perdição da existência deles. Então, por isso que nós estamos falando. No terceiro tópico da lição de hoje, aprofunda a desesperança, né, gentílica e a alienação de Deus, ou seja, está fora de Deus. Então eles têm uma vida sem esperança de ver Deus. Viver sem esperança, irmão. Quem que quer viver sem esperança? Quando se chega a esse ponto de perder qualquer esperança, chegamos ao ponto de cometer atos em que não queremos, porque não temos mais esperança, não somos mais positivos, não somos mais otimistas e por isso tornamos uma vida difícil para nós. Então viver sem esperança é ter a certeza de algo ruim lá na frente. Então a esperança agora, ela nasce para os gentios nesse sentido. Vamos entender um pouquinho no texto. Então, primeiro, a pessoa que não tem esperança, ela pode ter problemas de ordem moral e espiritual, porque ela não tem mais se pensarmos na nossa vida social hoje, o que é que nós temos? Esperança sempre em Cristo. Nossa esperança é em Cristo. Se não tem Cristo, como será essa esperança? Isso lá nos gentios, como eles viviam, como eles se sentiam, né? Então observe que esses gentios, ele é assim, como se fossem engolidos por uma, digamos assim, perspectiva sombria de futuro. Como era que eles iam ver, como era que eles iam ter a questão de futuro para eles? Então isso era preocupante e incerta, isso no mundo antigo, né? Então eles tinham essa preocupação de viver fora da esperança, que essa esperança nasce através do sacrifício de Jesus, no triunfo de Jesus, nesse amor de Jesus revelado aonde? Nos 4 evangelhos, né? Então revelado lá nos evangelhos nós vamos encontrar o que Jesus tem. Nesse sentido, nós vamos um pouquinho refletir acerca de o que significa então viver uma vida sem esperanças, né? E uma vida sem Deus. Não é difícil? Reflita como seria tudo que você está passando se não fosse com Deus. Se fosse sem Deus, como seria essa vida, né?
Então, que sentido ela teria sem esses sustentáculos existenciais? Sem o nosso Deus para nos sustentar, sem o nosso Jesus para nos sustentar, sem o Espírito de Deus para nos consolar, como seria a nossa vida sem, né? Então fica essa reflexão para nós, que possamos fazer essa reflexão também lendo o texto do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 12 a 19, onde você vai encontrar no texto bíblico sobre essa questão de uma vida sem esperança, tá certo? Então mantenha sua esperança em Cristo. Se estiver afastado, volte para Jesus, procure ter esse relacionamento com Cristo mais próximo e Deus assim vai te abençoar grandemente. Amém?